Participar da chamada. Aboru, aboye. Nós estamos hoje no nosso encontro e vamos estudar sobre o Orim, Orimio Xererefumi, e qual é a importância deste Orim na nossa caminhada aqui no Aie. Nós temos que entender que o Ori é o nosso orixá primordial. Não há nada entre nós e Olodumare. Quando nós falamos nós e Olodumare, a gente sempre aponta para cima, para que como se fosse algo fora de nós. E não. Olodumare sou eu. Eu sou uma centelha de Olodumare. E esta centelha de Olodumare é o Ori. O Ori, então, ele deve total, plena e absoluta devoção a ele mesmo. Não que nós sejamos, essa questão, egocentristas. Nada disso. Acontece que, a partir do momento que eu entendo que eu sou Olodumare, eu compreendo que todos à minha volta são também Olodumare. São a manifestação da energia primordial, que não tem forma, é uma energia. Se nós formos comparar ao conceito de Deus, Olodumare não se enquadra dentro desse conceito de Deus. Por quê? Deus, conforme pregam as escolas, Deus é um ser que está em algum lugar. Está lá. Enquanto, para nós, Olodumare não está lá. Ele está aqui e em todas as coisas que existem. Olodumare é tudo que existe. Se tudo que existe é Olodumare, eu também existo. Se eu existo, eu sou Olodumare. Acontece que nosso Ori, ele é um átimo da manifestação de Olodumare. Ao fundir todos os Ori, nós teremos, então, a compreensão do que é Olodumare. Tem alguém que quer participar, mas não dá para saber quem é. Está pedindo aqui para participar e não... Quem é alguém? Bom, então, entendido que a nossa vontade, nosso primeiro objeto de devoção é a nós mesmos. Por isso, entender a dimensão do Ori dentro desta perspectiva de que não há, diferente do candomblé, não criticando o candomblé ou outras filosofias quaisquer, sempre há alguma coisa entre o homem e a força suprema. No caso do candomblé, há o orixá entre o Ori e Olodum, Nzambi, né? Há o orixá. No caso de Ifá, não tem. Não há ninguém. No caso do cristianismo, há Jesus, há Maria, entre o fiel e o seu Deus. No caso de Ifá, não. Ifá sou eu e sou Olodumare. Inclusive, vocês podem perceber
que não tem ebó para Olodumare. Porque tudo é Olodumare. Então, fazer ebó para ele mesmo seria um pieguismo, né? Eu vou fazer um ebó para mim mesmo. Aí você para e pensa, mas e por que fazer um ebori, uma propiciação ao ori, se eu sou Olodumare? Sim, você é uma parte de Olodumare. Deixa eu ver quem é que está tentando entrar aqui. Faz horas de não. Quem será que está tentando? Está toda hora pitando aqui no meu coisa e não dá para saber quem é e não consigo entrar. Bom, entendido o quê? Entre nós e Olodumare. Ah, por quê? Que nós temos que fazer, então, um ebori. Se eu sou Olodumare, se não há ebó para Olodumare. É que nós somos uma centelha de Olodumare e nós somos influenciados por energias externas. Essas energias externas que nós chamamos de Adiogun. Então, os Adiogun, eles interferem na vibração de nosso ori. E faz com que o nosso ori vibre cada vez mais energia densa. A função do ebori é reequilibrar o ori e fazer com que essa energia Adiogun, ela se afaste do meu ori. É possível. É possível. Então, mas eu que estou dentro daquela energia, não consigo resolver para fazer com que essa energia flua e afaste as energias negativas que estão no nosso ori. Estão, a gente falando no nosso ori, o ori, como eu falei para vocês, não é só cabeça. A cabeça é a representação do ori, mas o ori é todo o nosso corpo. O nosso corpo, ele emite ondas, inclusive já se foi comprovado isso, né? A nossa aura. Tem pessoas que têm a possibilidade de ver a aura. E é como se tivesse, quando nós estamos com a energia deletéria em nosso corpo, é como se nós estivéssemos dentro de uma redoma. E esta redoma, eu não consigo quebrar essa energia de dentro para fora. É só de fora para dentro, pelas camadas que vêm. Então, nós podemos ser influenciados por espíritos, isso não tem que discutir. É chamado de dentro do processo de obsessão. Um chaval ele tá com carrego. Carrego nada mais é do que espírito que está atrelado àquele ori. Adiogun são energias. E esses espíritos, esses irmãos menos esclarecidos, que uns chamam também de quiumba, tem várias denominações. Até no Islã, eles têm um tal de Edim, Adim. O Aladim, por exemplo, é um espírito, né, trevoso. Então, falam da lâmpada mágica, mas parece que é um espírito trevoso. Então, toda a sociedade tem as suas energias que tiram o ori do caminho.
Então, é por isso que é importante nós realinharmos os nossos pontos de forças dentro do Ifá, para daí fazer o Ebori. O que é Ebori? Ebó de Ori. Ebó de Ori. Mas para eu mexer no Ori das pessoas, eu preciso estar também com o meu Ori em paz, tranquilo, em harmonia, em aláfia. E para eu estar em aláfia, eu tenho que compreender a manipulação dessas energias. Só para a gente entender, como eu falei para vocês, que nós colocamos o Ori na cabeça. A nossa cabeça é o nosso Ori. Mas nós temos 3 importantes centros de manifestação do Ori, que é cabeça, o umbigo e o dedo dos pés. Cabeça, umbigo e dedo do pé. Cabeça, umbigo e dedo do pé. Cabeça, umbigo. E o que eu quero que vocês entendam também é que, em fato, tudo é trino. Tudo é trino. Tudo. Tudo é trino. Por exemplo, dentro do nosso Ori, nós temos 3 centros de força. Ó, e o Adi-Ori, vem aqui, no terceiro olho, e o Adi-Ori, e o Adi-Ori, e o Adi-Ori. Bem aqui na moleira, eu tenho Ipon-Uri, Ipon-Uri, Ipon-Uri. E aqui bem na nuca, eu tenho o Opaco, Opaco, Opaco. São esses 3 centros de força. Importantes. Importantes. Inclusive, quando nós formos fazer o Ibori, vocês vão fazer um movimento que, para muitos, pode soar, como é que eu posso dizer? Quando uma pessoa está enrascada, quando uma pessoa está lascada, as pessoas fazem assim para ela, né? Não é? Ah, você está... Não é? Mas isso é um sinal dentro do Ifá para a abertura do Ori Inu. E onde você vai fazer isso? Calma que não vamos chegar lá. Mas então já vão entendendo que alguns sinais que parecem esdrúxulos por aí é igual a esse sinal. Ah, isso aqui. Por que isso aqui ficou mal visto? Porque é exatamente aqui, esse dedo que emite o axé. O axé está nesse dedo médio. Tanto que é o dedo que nós dafamos o Odu com uma perna só. Ele representa, o dedo do meio, ele representa o axé. Os outros 4 dedos representam os 4 elementos. Ar, água, terra, fogo, né? E água. Os 4 elementos. Os 4 elementos juntos dá a quintessência, o que os metafísicos chamam de éter. Nós chamamos de axé. O axé é a união dos elementos. Por isso, quando você faz magia, você coloca os elementos, os 4 elementos, para tornar a quintessência. Os 4 elementos para tornar a quintessência. Então, esse dedo é muito importante. O dedo besterento, né? Dedo besterento. Bom, entendido que nós temos, então, 3 centros de força na cabeça, que é Iwajuori, Ipori, Opako. Inclusive, quando vocês forem oferecer Obi a Exu, você vai oferecer o Obi a Exu, você põe o Obi na nuca.
Eu falei, se ouvir, tu põe o ouvido na nuca. Aí você reza. Ocoroni, ouvia de papo. Obini biku, obini biaru, obini bibobobi, obini biku, obini biaru. E os rezos para ori, para obi. Para tirar essa, uma das magias mais simples, que inclusive é praticada também no Brasil pelas benzedeiras aí, é a questão de colocar a água no ori, aquele protocolo que eu falei para vocês, é um protocolo maravilhoso para tirar o buruku do ori. Mas se a coisa é tão grave, aí nós partiremos para o ebori, que é o que nós vamos entender já no próximo encontro nosso. Eu já vou enviar o ritual para vocês, para a gente começar a trabalhar esse ritual do ebori, pessoal já mais antigo. Mas, então, entendido que o ori do oficiante, ele tem que estar bem. Como é que eu vou dar a energia positiva ao ori se eu sou Zé Ruela? E Fá diz que as coisas para os mau caráter parece mais fácil. E Fá diz isso. Que as coisas para o mau caráter parecem mais fáceis. Mas nós não sabemos como é que é a vida do íntimo desse mau caráter. Ele pode enganar quem ele quiser, mas ele não engana a energia maior, que é Ifá e o seu Ori. Então, se alguém fez coisa errada com você, se alguém sacaneou com você, pode, se você quiser fazer alguma coisa para que ele pague, beleza, mas que ele vai pagar, ele vai. Ele não vai ter paz no Ori, pode ser bem com dinheiro, mas um filho vai cair com câncer. Você pode ver que a maioria dos políticos, a maioria das pessoas envolvidas em falcatruas, tem algo que o tira da paz. Pode ver. É acumulação de energia. O fluxo de energia que está estagnado, não flui. E aí o que acontece? Energia parada apodrece. Energia parada apodrece. Mas então, o porquê nós devemos rezar o Orimio Xererefumi? Por quê? Ela pertence à categoria do Ofó-Ori, vibrações sonoras, cuja função é acordar a consciência. Acordar a consciência. Perdi. Interna. Ofó-Ori. Vibração sonora. Então, como vibração sonora, eu não posso simplesmente pensar nela. Eu preciso criar. Eu preciso fazer o som se movimentar. Eu preciso fazer o ar vibrar para eu acordar a consciência interna. Inclusive, eu já expliquei para vocês a diferença entre você mentalizar um rezo, que é invocação, e você falar, é a evocação. Então, em Fá, não tem invocação. Em Fá é evocação. Eu não vou fazer rezos em silêncio. Eu vou fazer rezos verbalizados. Porque a palavra é um dos elementos da magia. Nós temos 3 partes da magia, já falei para vocês isso. Pensamento, palavra, ação. Pensamento, palavra, ação. Pensamento, palavra, ação.
Então, eu preciso criar vibrações sonoras. É acordar a consciência interna e forçar um alinhamento entre Ori e Nu, a nossa mente profunda. Ori Odé é o comportamento e decisões diárias. Odé é caçador. Então, é o nosso Ori que caça as decisões diárias. Que fica buscando as coisas inconscientes. Já o Ori Apere é a parte externa que lida com o mundo. E nós temos a nossa matriz original, que é o Ori, que está no Orum. É a nossa verdadeira essência. Os espíritas chamam de espírito. O que é o espírito? O espírito, que você tem o corpo físico, o corpo fluídico e o corpo astral. Seria o corpo astral dentro da filosofia da Rosa Cruz, das escolas esotéricas, o corpo astral. Esse corpo astral, ele é consciente. O corpo astral, ele é consciente. Mas quando ele entra no corpo, ele perde a consciência. Diferente das evocações devocionais, esta não implora. Ela ordena. Não dialoga com o orixá. Ajusta o destino diretamente no núcleo da consciência. Quando nós dizemos assim, Ori-mio xerere-fumi, ele está dizendo exatamente isso. Meu Ori passa o bem para mim. Ele não está pedindo, ele está ordenando ao Ori. Que o Ori escute. Que o meu ouvido escute e impressione a minha alma. Ele ajusta o destino diretamente no núcleo da consciência. Por isso, vocês viram que eu bato sempre nessa tecla de fazer evocação ao Ori. Evocação ao Ori. Ifá é o culto ao Ori. Ifá é o culto ao Ori. Entendendo isso, nós vamos entender boa parte dos mistérios que povoam a nossa consciência. Ifá diz, Ori Lobá, que Xé Orixá, Ori Lobá, que Xé Orixá, Ori Lobá, que Xé Orixá. É o Ori que aceita o sacrifício, não o Orixá. É o Ori que aceita o sacrifício. Quando um iniciado recita esse ofó, ele acessa o único poder que não pode ser retirado por ninguém. O poder da própria cabeça. Esse poder não pode ser retirado por ninguém. Só pelo Ori. O Ori é o dono do seu destino. O Ori é soberano. Por isso que eu sempre digo a vocês: mas eu não queria fazer, eu fiz. O Orixá mandou. Negativo, o Orixá não manda em você. O Orixá pediu, o Orixá fez isso. Não, nada disso. É você.
Eu vejo muito dentro do... Ah, porque o orixá falou que se eu não me iniciar, eu vou morrer. O orixá falou que se eu não der essa roupa nos 7 anos, estou frito. O orixá falou que eu tenho que largar do meu marido porque meu marido... E faz ciência. E faz ouri. Ouri. Então, olha aí. Essa invocação, a mecânica energética do texto. 3 eixos, tá? 3 eixos. Autoativação, Orimio, Xerere, Fumi. Orimio, Xerere, Fumi. Orimio, Xerere, Fumi. O que está acontecendo aqui? Eu estou convocando a minha matriz de destino para agir. Não é súplica, é chamada de comando. Ó, o poder da palavra aí. Não é súplica, é chamada de comando. Você convoca o seu Ori e fala, ó, Ori, meu Ori, faça o bem para mim. Meu Ori, faça o bem para mim. Meu Ori, faça o bem para mim. Aí, se sobrar tempo, continue fazendo o bem para mim. Porque fazendo o bem para mim, eu estarei pronto, como energeticamente, fazendo o bem para o próximo. Não carregue coisas que não são suas. Não carregue pesos que não são seus. Você pode ver que normalmente as pessoas que têm problema de coluna são pessoas que carregam peso dos outros. Pessoas que têm problema de garganta, não conseguem falar o que pensa porque vai machucar alguém. Seja você mesmo. Peça isso ao seu Ori. Meu Ori, faça o bem para mim. Meu Ori, faça o bem para mim. Quantas vezes você se lembrar? Analogia de proteção ancestral. Se tiver uma... Gente, essas analogias, essas filosofias de Fá são magnânimas. Quando fala assim, Orioka Nishanu Oka, Orioka Nishanu Oka, Orioka Nishanu Oka, a cabeça da jiboia protege a jiboia. Oriejó Nishanu Ejó, a cabeça da cobra protege a cobra. Oriejó Nishanu Ejó, Oriejó Nishanu Ejó. Essas analogias animais ensinam um princípio. Se você parar para pensar, a cobra só tem cabeça. Ela não tem nada mais do que cabeça. Então, a cabeça da cobra, olha, Orioka e Xanoka, a cabeça da jiboia protege a jiboia. Da mesma maneira que a cabeça da cobra protege a cobra. A cabeça da jiboia e da cobra jamais levarão elas para o extermínio. Ela só tem cabeça. A cabeça que protege o resto do corpo. É onde está o seu veneno, é onde está a tua força. A jiboia já é mais constritiva. Aí você vê a diferença entre uma cobra constritiva e uma cobra que é peçonhenta. Uma vai utilizar o corpo dela para... Olha que filosofia, gente. A jiboia vai utilizar o corpo dela para proteger o corpo todo. Acabou de... Enquanto a cobra vai utilizar o ori, a cabeça, para proteger o corpo. Se você nunca tinha parado para prestar atenção nessa diferença, por que ele fala a cabeça da jiboia, ori, ejó, nishanu ejó,
Aí ele fala, Orioká, Nishanoká, cabeça da jiboia. A cabeça da jiboia protege a jiboia. Mas é o corpo da jiboia que vai proteger o ori dela. Aí, enquanto a cobra peçonhenta vai ter onde, nos seus dentes, na sua garra, a sua proteção. Ó, as analogias animais, cada criatura é guardada pela inteligência e carrega no topo do corpo. E você também. Enquanto a jiboia é constritiva, ela tem inteligência, ela tem no DNA dela, ela tem no nicho ecológico dela, que ninguém ensinou ela que ela vai, para se defender, ela vai ter que usar a sua força do corpo para para comprimir a sua presa para se alimentar. E ninguém falou para a cobra peçonhenta que ela vai ter que usar aquele veneno para se proteger. Mas ambas, uma utiliza a cabeça, a outra utiliza o corpo. Mas onde está a sede dessa filosofia toda? Teoricamente, no ori. Ninguém pode proteger você mais do que o seu próprio ori. Nós estamos falando de filosofia, gente, muito profunda. Essa filosofia é muito profunda. Aí você vai entender. E o melhor ainda é a finalização desse ori. Vocês vão entender melhor agora quem é a palmeira e quem é a trepadeira. Vamos chegar lá. Ó, agora vamos lá. Orimio Sherere Funmi. Orimio Sherere Funmi. Orimio Sherere Funmi. A minha cabeça passa o bem para mim. É a reafirmação do pacto original do Orum. Você está dizendo. Ori, cumpra o que escolhemos juntos. Aqui se ativa o Akunleian. Akunleian é um tipo de destino. É a parte escolhida antes de nascer. Akunleian é o que você escolheu antes de nascer. Você escolheu... O que você escolheu antes de nascer? O seu Odu. Você escolheu a sua mãe. Olha que legal. Você escolhe o Odu, e nesse Odu já vai estar todos os caminhos que você tem para traçar nessa terra. Ah, mas aí a gente esquece do Odu. A gente esquece. Como nós esquecemos de tudo. Aí vem a iniciação para você se relembrar do seu compromisso com o seu Ori. Com o seu Ori. Esse compromisso se chama Akunleian. Você escolheu a mãe. Olha que legal. E a mãe escolheu o pai, segundo a filosofia iorubá. Eu gosto muito mais dessa filosofia. Os espíritas dizem que nós escolhemos a família que vamos nascer. E faz que nós, claro, a gente volta sempre dentro dos núcleos familiares. Mas a gente escolhe a mãe. E a mãe escolhe o pai. Por isso que, às vezes, as relações entre pai e filhos é muito complicado. É muito mais amor pelas mães, embora pode haver também casos de gladiação entre mãe e filhos. Não tenha dúvida. Mas é o normal dentro da cultura iorubá, que a mãe seja mais reverenciada, mais amada do que o pai. O pai é mais respeitado, mais temido, mas é mais ou menos assim. Então, dentro da filosofia iorubá,
nós escolhemos a mãe. Por isso que nós, quando vamos fazer consulta, nós pedimos o nome da mãe. Não pedimos o nome do pai e nem do Espírito Santo. Pedimos o nome da mãe. Que a mãe, além de ser o veículo pelo qual nós viemos do Orum para o Aie, quando nós saímos do útero materno, nós fazemos a nossa primeira grande iniciação. Segundo o IFA, nós fazemos 3 iniciações ao longo da nossa vida, 3 grandes. Nascer, iniciar-se e desencarnar. A única que nós precisamos, quando nascemos, de auxílio é quando nascemos. A segunda, quando iniciamos IFA, outros fazem para nós. E a terceira, nós vamos sozinhos. Então, 3 grandes iniciações. Nascer, iniciar-se e desencarnar. 3 grandes iniciações. 3 grandes iniciações. Então, é o Akuleyan, aquilo que eu escolhi antes de nascer. Orioká Nishanuoká. Cabeça da jiboia protege a jiboia. Nos mitos, a jiboia, Oká, representa a longevidade, a estratégia silenciosa e a inteligência de sobrevivência. Você está pedindo que o seu Ori acione essa mesma qualidade em momentos de dificuldade. Cabeça da jiboia protege a jiboia. Ora, eu estou em dificuldade. Então, meu Ori, me proteja. Não deixa eu cair. Não deixa eu cair nas armadilhas que eu mesmo crio para mim. Hã? Você está pedindo ao seu Ori acione essas mesmas qualidades. Longevidade, estratégia, inteligência e sobrevivência. Ori é Jó, Nishanu é Jó. Cabeça da cobra protege a cobra. Aqui o código de informação é outro. Transformação e renovação. A cobra troca de pele. O iniciado troca o destino circunstancial. Esse verso age como um reset energético. Trocar de pele é deixar as coisas pesadas para trás e olhar para frente. Então, todos os dias eu tenho que fazer um reset energético. Todos os dias eu tenho que fazer um reset energético. Todos os dias. Afomã o pé, Nishanu o pé. Afomã o pé, Nishanu o pé. Afomã o pé, Nishanu o pé. Aqui, gente. Aqui encontramos no domínio das alianças do destino. A trepadeira protege a palmeira. A trepadeira não maltrata a palmeira. Quem é a trepadeira? Nosso Ori. E quem é a palmeira? O nosso corpo. A trepadeira protege a palmeira. A trepadeira não maltrata a palmeira. O nosso corpo é a trepadeira. Desculpe, nosso corpo é a base de tudo que nós precisamos. O nosso corpo na integralidade. A nossa Ori é igual ao corpo da cobra. E a palmeira, a palmeira ela não pode ser prejudicada. Porque se a trepadeira maltratar a palmeira, ela vai perder o habitat dela. Então, se a trepadeira maltrata a palmeira, ela perde o seu habitat. A trepadeira, o nosso Ori, tem que proteger a palmeira e é o nosso corpo. Inclusive, a primeira árvore que nasceu, segundo a mitologia iorubá, foi Igi-Opé, que é o pé de dendezeiro, o Mariuô. O dendezeiro foi o primeiro pé
primeira árvore que nasceu na Terra, que deu alimento para todo mundo. E o Ori, estando equilibrado, ele vai criar sustentação ao redor. Esse verso ativa o principal Ire, Ilulupo, os caminhos que se abrem através de conexões favoráveis. Então, o meu Ori, estando bem, eu vou atrair coisas boas para mim. E pessoas boas se aproximarão de mim. E farão coisas boas para mim. Então, meu Ori, faça o bem para mim. O que esse rezo faz na vida do iniciado? Alinha o Ori interno com o externo. As dúvidas cessam. As decisões ficam mais firmes. Aí que vem o seguinte: quando você vai ao Babalawo para se consultar com ele, é o seu Ori que é consultado. Ou seja, é você. Mas todas as perguntas são respondidas pelo seu Ori. A consulta Ifá é a consulta Ori. Eu como Babalawo, eu consigo identificar o que o seu Ori está trazendo para mim. Por isso que, quando ao consultar, eu pergunto o seu nome e o nome da sua mãe. E ou o seu nome, não. Pode ser assim, uma consulta rápida, o seu nome. Mas eu preciso da sua geolocalização. Eu preciso do seu georreferenciamento aqui na Terra. É a Ori que eu estou consultando. Quem me responde por meio do Pelé é Ifá. Mas ele está respondendo o que o Ori quer saber. Até isso nós temos que ter, quando vamos fazer uma consulta Ifá, nós temos que ter discernimento para saber o que queremos. Muitas vezes nós não sabemos direito o que queremos. Aí o nosso Ori, por meio da divinação, ele diz, você precisa fazer um Ebori, você precisa fazer um Eboriru, você precisa fazer um IPC, você precisa fazer um Adimum, você precisa fazer um Ogum, uma medicina. Quem diz é o Ori. É o Ori que fala para o Babalawo. E como que o Ori fala com o Babalawo? Por intermédio de Ifá, pelo método divinatório. Então, a consulta nada mais é do que a consulta ao Ori. Por isso que não precisa ser uma consulta tete a tete. Você pode consultar o Ori pelo princípio da não localidade. Tem um Babalawo, amigo meu, que fala muito isso. Ele fala o Lua Kanwo, ele fala o princípio da não localidade. Na geografia, nós chamamos isso de geografia de lugar nenhum. Então, você não precisa estar perto para que eu conecte com o seu Ori para poder responder aquilo que você precisa. Então, essa é a não localidade dentro do Ifá. A linha com o Ori interno. Então, veja, nós temos um Ori que, quando você dorme, você entra em estado de hibernação, e é este Ori que sai do seu corpo e vai viajar, fazer viagens, vai visitar outros lugares. Alguns são tão presos que não saem, mas aquele que tem mais desprendimento, ele consegue sair, voar por aí. Quebra travamentos emocionais, a vibração do som descola cargas antigas do corpo do Ori-Nu. É aquilo que eu falei para vocês, do Masaru Emoto, ao evocar determinados sons e congelou a água, essa água congelou de maneira diferenciada. Vamos mostrar para você na próxima encontro nosso.
aumenta o magnetismo pessoal, porque essa pessoa que está buscando o desenvolvimento interior, ela vai começar a irradiar coerência, afasta perigos silenciosos, a sabedoria da serpente e da jiboia atua como proteção e reforça o destino positivo já escrito. O caminho clareia. E por que deve ser recitado pela manhã? Não é só pela manhã, mas deve ser pela manhã. Principalmente ao começar o dia. O Ori é mais sensível ao comando quando o corpo retorna do Orum durante o sono. O corpo não, né? Quando o, o, o Emin, a alma, retorna do Orum durante o sono. Então, você retornando ao Orum, é aquele momento, seria assim, o momento mais propício, sim, seria o momento zen, aquele momento em que você está saindo do sono e acordando para a mente objetiva. É claro que é impossível, né? Mas esse seria o momento ideal. É igual a gente não vê a hora que dorme e a hora que acorda, vocês perceberam? Raramente a gente vê, eu vi a hora que eu dormi, eu vi a hora que acordei. Você não tem um pré-acordar. Você acorda. Não tem pré-acordar, você acorda. Então, de manhã cedo, a consciência está mais fina, tudo que você fala grava mais profundo. E aí, eu vou deixar também uma versão operacional para você usar no seu trabalho, que é assim, Ofó para começar o dia. Ofore, pode rezar o Orimio, Shirerefumi, ou você pode rezar esse Ofore para começar o dia. Orimi, Mopeo, Kiyoshimi, Sile, Nioni, Kiyomurere, Babobona, Kimobaba, Biokaxe, Undara, Shioka, Deniori, Iodara, Simi, Biejo, She, Undara, Siejo, Deniori, Iodara, Simi, Biafoma, She, Umbe, Opega, Deni, Orimi, Io, Bemiga, Axé. Orimi, Mopeo. Olha, importante. Meu Ori, eu te chamo, abra meus caminhos hoje. Ó, que mi, leo, nioni, oni caminho, onan, caminho. Que o bem encontre todos os caminhos que eu trilhar. BN, BN, BN. BN é bem, sim. O bem encontre todos os caminhos que eu trilhar. Assim como a jiboia protege a jiboia, que o meu Ori me proteja. Assim como a cobra protege a cobra, que meu Ori me sustente. Assim como a trepadeira eleva a palmeira, que meu Ori me eleve axé. Então, isso aqui é para vocês também terem uma força a mais. Eu vou enviar para vocês muitos Ori, de Ori, Orim, Iure, Oriki de Ori, porque a base do desenvolvimento em Fá é o Ori. Axé, irmãos? Axé, babá. Axé. Pesado, né? Pesado, mas temos que aprender. Isso, vocês demorariam uns 3 meses, 4 meses, dia a dia com o Babalaô na casa dele, e ele falando para vocês, vocês recitando. Agora, o que você vai fazer? Vocês vão reler isso aí, vão
ver a gravação e vão treinar. E aí nós vamos aproveitar que estamos dentro dessa energia, vamos colocar a nossa mão em nosso ori. Desliguem os microfones de vocês e rezem junto comigo. Eu vou rezar uma linha e vocês vão repetir. Orimio, xerere fumi. Orimio, xerere fumi. Orioka, nishanu oka. Oriejo, nishanu ejo. Afomão o pé, nishanu o pé. Mais uma vez. Orimio, xerere fumi. Orimio, xerere fumi. Orioka, nishanu oka. Oriejo, nishanu ejo. Afomão o pé, nishanu o pé. Mais uma vez. Orimio, xerere fumi. Orimio, xerere fumi. Orioka, nishanu oka. Oriejo, nishanu ejo. Afomão o pé, nishanu o pé. Axé, axé, axé. Axé, axé de Exebé, axé de Olodumare-Ibá. Ire, ire, o, ire, ire, o, ire, ire, o. BN, BN, BN. Tchau, tchau, tchau. Esquentei agora. Peguei fogo. Gente, quando você pega fogo, porque a sua energia está fluindo. Então, quando você começar a treinar mais, você vai ver que você vai começar a esquentar, pegar fogo. Sua mão é energia pura. Achar, irmãos? Gente, obrigado pela presença de todos. E quando vocês forem lá, eu estou colocando as aulas na minha página para vocês curtirem. Não é só assistir lá, não. Assiste e curte. Quanto mais curtir enquanto está assistindo, mais o YouTube entende que as pessoas estão gostando e compartilha mais para as pessoas. E compartilha com seus amigos, com seus parentes, com seus aderentes, com seus inimigos também. Compartilha a página do Babá, para poder crescer a página do Babá, para que a gente possa levar e Ifá de verdade. Porque, gente, todos os dias eu vejo coisas que fogem à regra de Ifá. É inacreditável como todos os dias aparece coisa aqui para mim que você fala, não é possível. Não é possível que fez isso. Fez, sim, sim, sim. Tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Vamos, na semana que vem, vamos começar a aprender, o pessoal mais novo, aprender a divinar com Iquim, para poder a gente caminhar e depois aprender divinação com a confirmação com Obi, depois fazer o Fá direitinho, depois fazer o Itadogum, e assim vamos caminhando, passo a passo, na velocidade que o nosso Ori comporta. Eu sempre digo o seguinte, se o seu Ori comporta, faça o que o seu Ori comportar. Se o seu Ori não comporta, não faça. Eu sempre digo o seguinte, ponha um limite até onde você vai. E não ultrapasse aquele limite. Por quê? Se uma vez você ultrapassar aquele limite, você não terá mais limite. Então, põe um limite. Você fala, o meu limite, eu não tenho limite. Beleza, ótimo, tranquilo. Mas, se você põe um limite e você ultrapassa, o seu Ori cobra de você porque você não cumpre com você. Isso é o Iuapelê com você. O bom caráter não é só não fazer coisa errada com os outros. É não fazer coisa errada com você. Isso é Iuapelê. Iuapelê é a conduta que você tem correta consigo. E não seja piegas de ficar apontando nos outros aquilo que você faz de errado e fala que o outro está fazendo errado.
Você pode fazer errado. E deixa o outro fazer errado também, mas não aponte. O apontar o erro do outro é pior do que você... Isso quando você faz errado, tá? Vou dar um exemplo rápido, simples. O cara tem 2 famílias e fala mal do outro que também tem 2 famílias. Isso aí é ser injusto consigo. Achei, irmãos? Um abraço a todos. Estou a semana à disposição de vocês. Ifá, Bueuaô, Ifá, Bueuaô, Ifá, Bueuaô. Axé. Um abraço a todos.